Palavra de Deus é viva e eficaz. É poderosa para salvar, restaurar, empoderar e enviar. Por isso, prepare-se. Você está prestes a ter um encontro com ela. Sabemos que o Senhor já fez grandes coisas até aqui, mas ainda há uma mensagem especial para o seu coração. Você está preparado? Para acompanhar a mensagem e os versículos usados, preparamos um esboço digital que está disponível no aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e para iOS, e em nosso site, em que pode ser acessado através do QR Code. Vamos juntos, com muita expectativa, receber tudo aquilo que Deus tem para nós nesse ano de colher e desfrutar. Graça e paz, querida família, meus irmãos, minhas irmãs, também a todos que nos visitam hoje, nos dão a alegria de ter você aqui. Uma família a caminho da restauração. Esse é o tema da palavra que Deus tem para os nossos corações hoje e gostaria de convidar você a refletir conosco nesta palavra. Como você viu no vídeo que acabamos de passar, você também pode acessar o esboço para que tenha agora também um subsídio maior para você fixar a mensagem. Então você pode pegar através do app da igreja ou através do QR Code e nos acompanhar. Quero convidar você também a abrir a sua Bíblia em 2 Crônicas 7, versos 14 a 16, Tiago, capítulo 5, 15 a 18. São dois textos que eu gostaria de introduzir nesta noite a palavra com você. Nós estamos, como família, chamando a todos para participarem do novo ciclo do 30 semanas. E esta mensagem, essa ênfase hoje, em todas as nossas celebrações, tem este foco também, para que você que já fez o ciclo possa considerar fazer novamente, se fez há muito tempo, e você que não fez, possa fazer. Este ano são 20 anos do 30 semanas. Durante 10 anos tivemos o nome de Celebrando a Recuperação e nos últimos 10 anos o nome de 30 semanas. Diz assim a palavra do Senhor, segundo das Crônicas 7, 14 e 16. Vamos ler juntos? Está na tela também, você pode abrir a sua Bíblia e nos acompanhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu os ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Meus olhos e o meu coração nele sempre estarão. Agora, Tiago, capítulo 5, 15 a 18, também todos juntos. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Elias era humano como nós e orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez e os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Vamos orar mais uma vez? Papai do céu, obrigado por esta noite, obrigado por essa celebração. Os louvores subiram à tua presença e também trouxe cura aqui entre nós. A adoração sobe ao céu, mas a unção do Senhor desce entre nós. Pai, podemos te adorar com cânticos, com oferta, com a nossa vida,
interceder uns pelos outros. Agora pedimos, Deus, através do Teu Espírito Santo, fale aos nossos corações. Use a minha vida, sou um pobre pregador, pecador, mas há poder na Tua palavra e ela não volta vazia. Então, nesta noite, quebre fortalezas da mente, sofismas do coração, engano, mentira, tira distrações e que o nosso coração seja cativo a Ti. Obrigado pela nossa quarta celebração neste dia, por tanto que o Senhor já fez, faz de novo. Obrigado por cada amigo que está aqui também, que a Tua palavra toque em cada coração. Oramos com fé, no nome que é sobre todo o nome, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Uma família que está tomando uma jornada, um caminho. A Bíblia diz que nós somos, como igreja, uma família. Nós temos duas famílias. Uma família biológica, a qual nós nascemos e pertencemos por nascimento, por adesão à família biológica, e a família espiritual, que é a igreja. A Bíblia fala que nós não somos um ajuntamento de pessoas. Nós somos uma família espiritual. São as duas únicas famílias que a gente tem na terra. A gente pode ter amigos, colegas de trabalho, parceiros, mas família mesmo é só a biológica e a espiritual. Inclusive, às vezes eu vejo pessoas nas empresas para motivar as vendas falando, nós somos família, somos família. Não, não é não. Na empresa você trabalha e deve trabalhar com profissionalismo, mas não misture as coisas. Na sua escola não é família, é escola, tem que estudar. Na sua empresa não é sua família, tem que trabalhar e trabalhar com zelo, dedicação e profissionalismo. Família você tem em casa e família você tem na igreja, família espiritual. Por que esclareço isso? Porque toda vez que você não sabe quem é, o lugar onde você está, cedo ou tarde tem frustração ou inversão de papéis e não vai dar certo. É questão de tempo. Então, na empresa é empresa. Só trabalhe e seja o melhor. Não trabalhe por dinheiro. O dinheiro é uma recompensa pelo seu trabalho. Seja um bom profissional e abençoe onde você está. Mas a Bíblia fala que nós aqui somos família, uma família espiritual. Pertencemos. E claro, nem todos os dias a gente está bem. Temos perdas, temos lutas, temos pecados, temos problemas relacionais, e Deus nos dá, pela palavra, ferramentas para que a gente possa trilhar o nosso caminho como família e ficar bem. E na nossa igreja, nós temos isto como um programa também. Temos outras ferramentas que nos ajudam nesse processo, mas o 30 semanas é muito específico e é um ciclo anual. Nós sabemos que a vida machuca, mas Deus cura. E vivemos uma sociedade tão doente que essa doença também acaba afetando a todos nós, também da família espiritual, porque as famílias biológicas estão tremendamente doentes. E não vamos conseguir isto sozinhos. Há uma coisa neste mundo que chama pecado. Desde o pecado de Adão e Eva, entrou no mundo o pecado original. Adão e Eva estavam na presença de Deus, mas eles desobedeceram a orientação de Deus, então entrou o pecado. E, consequentemente, os efeitos colaterais a gente vê aí o tempo todo. Violência, corrupção, guerras, famílias divididas, divórcio, problemas relacionais, pecados, guerras, assassinatos, violência urbana. Tudo isso tem uma raiz, chama-se pecado. E por isso é necessário que o homem volte-se para o Senhor. No Velho Testamento, a forma disso acontecer foi o texto que eu acabei de ler. O texto que eu li com você, de 2 Crônicas 7, 14 a 16, é o texto que fala do estabelecimento do templo ao Senhor. Então, o povo de Israel estava distante de Deus. Então, Deus estabelece um templo e o povo deveria regularmente ir ao templo, entregar a sua oferta, a sua adoração, entregar o seu sacrifício. E Deus estava no templo, usava os sacerdotes e recebia a adoração do povo,
as ofertas, os votos, os arrependimentos, e aí Deus assim realizava a sua ação de cura do povo e da nação. No Novo Testamento, que nos acompanha até hoje, a chamada Era da Graça, que é o texto de Tiago, já é outra maneira. O templo não é mais um lugar que a gente vai. O templo somos nós, porque o Espírito Santo, que vivia no templo no Velho Testamento, na Era da Graça ele vive dentro de nós. Então você é o templo. E o que nós fazemos aqui, coletivamente como igreja? Nós nos fortalecemos uns aos outros, porque a Era da Graça do Novo Testamento, como Tiago diz, é a mutualidade, é o confessar uns aos outros, é o andar uns com os outros, é perdoar uns aos outros, é viver a vida comunitária, é o Espírito Santo dentro de mim, dentro de você, e entre nós, então, ele atua. Você não vai conseguir se recuperar sozinho. Então, como igreja família, somos chamados a juntos trilharmos o caminho da restauração. Não importa como você chegou aqui na igreja. Hoje nós celebramos aqui no culto das 10, 74 batismos. Só esse ano, nós estamos no primeiro domingo do mês de maio. Batizamos 1.044 novos irmãos. Aleluia, glória a Deus por isso. Agora, muitas dessas pessoas chegaram aqui muito quebradas. E vai ser neste lugar que elas vão agora iniciar um processo longo de uma jornada de recuperação. Porque aceitaram Jesus, foram batizadas hoje, nesses primeiros 4 meses e alguns dias do ano, 5 meses, agora vão caminhar na fé e vão crescer no discipulado. Mas o que às vezes levou 30 anos, 40 anos de pecado, vícios, dependências, codependência, isso vai agora iniciar uma jornada. E esses irmãos precisam de você e precisam de mim, precisam do nosso amor, precisam da nossa oração, precisam da nossa paciência, precisam do nosso cuidado. Então, no seu pequeno grupo, cuide dos novos decididos. No seu ministério, cuide dos novos decididos. Na igreja como um todo, cuide dos novos decididos. Eles precisam de cada um de nós. E nós precisamos uns dos outros. Então, a vida na terra não é fácil. Mesmo com Jesus é difícil. Por quê? Porque temos um corpo ainda que chama-se carne. E a carne não melhora. Eu preciso fortalecer o espírito. Não é uma corrida de 100 metros rasos. A vida cristã é mais associada a uma longa maratona. E por isso o convite para uma jornada de 30 semanas para você tomar decisões com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Não somos um clube social, não somos uma empresa, não somos uma organização, somos uma família para pertencer, aonde temos irmãos mais velhos, irmãos mais novos. Os irmãos mais velhos nós honramos, os irmãos mais novos nós ajudamos a crescer e vamos assim ajudando uns aos outros por sermos povo de Deus, família de Deus. E vamos ter cada vez mais paciência e sabedoria e amor para com o mundo. O mundo está morto nos seus delitos e pecados. E sabemos que Jesus está às portas para voltar e o inimigo está jogando pesado. Coloca um destaque de um show que aconteceu ontem na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Olha quantas pessoas compareceram a esse show. Tem um destaque aí, pessoal do multimídia. Lady Gaga reúne 2,1 milhões de pessoas em um show histórico em Copacabana. Olha como é que ela está vestida. Eu tenho observado ultimamente que os shows, os mega shows, não são simplesmente shows de música. Foi assim com Taylor Swift, foi assim com Madonna e agora também com a Lady Gaga e outros. São megas produções, o dinheiro público é colocado junto, também as autoridades se curvam.
e eles estão agora até fazendo pronunciamento à nação. Antigamente vinha fazer o show e ir embora, agora não. Se você for observar, isso é muito diferente do que show. Isso passa a ser um ritual. E o comportamento de muitas pessoas que comparecem a esses shows está mais para pessoas que vão cultuar a um ídolo. Tem entregas de sacrifício, inclusive. Pessoas passam, além de comprar os seus ingressos muito caro, passam horas e às vezes dias na fila, usando calça, fralda geriátrica. Pessoas fazendo coisas que são inacreditáveis e na hora da entrega do show parece mais uma adoração mesmo. E as pessoas estão ali não só cantando, mas também adorando o seu ídolo. E os artistas, as celebridades, se dão ao direito de também darem agora pronunciamento à nação. Então veja bem que não é só um show de música. No mundo espiritual isso é muito mais. 2 milhões de pessoas na beira de uma praia que deixa de ser só um lugar de música e passa a ser uma grande arena de louvor humano. Nós não temos que ter raiva de nenhuma pessoa que faz isso, pelo contrário, nós temos que amar mais, orar mais, mas nós temos que discernir os tempos e saber que quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor Jesus, o amor de muitos vai esfriando e as pessoas vão se deixando seduzir por esse tipo de culto espiritual, que não parece culto, porque afinal de contas não é num templo, não se fala muito de Deus, mas leva as pessoas distante de Deus e mais próximo dos seus ídolos humanos. E com isso nós vamos vendo muita gente esfriando na sua fé. E como igreja, mais do que nunca é tempo de interceder. Notícias como essa não tem que nos dar medo nem desesperar, mas não pode jamais nos atrair. Olha para cá, você que está no último lugar da galeria ou está aqui na frente. O que te atrai hoje na sua vida pessoal? Do que você sente necessidade? Do que você sente falta? Porque se você tem uma nova vida em Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, aceitou Jesus Cristo, você agora é uma nova criatura, e você passa o dia desejando estar num show desta natureza, estar no vício do cigarro, do álcool, da prostituição, da mentira, tem algo errado com a sua fé. Você não pode se conformar, tem algo errado com a sua fé. Você está apaixonado pela pessoa errada, não é por Jesus de Nazaré. Quando amamos a Jesus, nascemos de novo e adoramos a Deus, diz o salmista, a nossa alma tem que ansiar pelo Senhor, como o servo anseia pelas correntes das águas. Você passa um pouquinho sem ler a Bíblia e você começa a ter necessidade de comer a palavra de Deus. Você fica sem o louvor e você tem necessidade de adorar a Deus. Você tem necessidade, chega domingo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Eu tenho anseio de estar num tempo a sós com Deus. Eu tenho necessidade de estar aqui na Casa Betel de oração. Eu tenho necessidade de chegar ao dia da semana, de eu receber os meus irmãos da minha casa no GDC, de eu estar lá estudando a palavra com eles. Eu tenho necessidade de vir servir na igreja, na causa do Evangelho. Eu tenho necessidade de estar no ministério com os irmãos. Meu irmão, o que você sente saudade? O que você deseja no seu coração? Porque se você é uma pessoa de Deus, você tem que ansiar pelas coisas de Deus. Você tem que desejar as coisas do Senhor. Então,
Nós somos o povo de Deus, a família de Deus, não é perfeita, eu não sou perfeito nem você, mas nós seguimos o perfeito, vivemos um dia de cada vez e queremos cada vez mais ansiar as coisas do Senhor, e as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que o que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que se prostituía não prostitui mais, porque a sua velha vida já passou. Você agora está em direção ao Senhor e daqui de glória em glória, indo em direção à vida eterna. Porque nós fomos regenerados, tudo mudou. Olha o que diz Colossenses capítulo 1, de 12 a 13. Ele nos fez idôneos, vamos ler isso juntos? Leia comigo. Ele nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz e nos tirou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha que coisa interessante, Paulo coloca as coisas aqui no devido lugar. Às vezes, por força de expressão, a gente fala assim, ele nos tirou do reino das trevas para o reino da luz. Não é essa a expressão bíblica, nos tirou do domínio das trevas, do império das trevas, porque as trevas, elas impõem. As trevas não têm reino. Reino quem tem é o Rei Jesus. Então, quando não conhecíamos o Senhor, nós estávamos, diz Paulo aqui nesse texto de Colossenses, sobre o domínio das trevas. Então, você tinha desejo pelas coisas das trevas, do mundo, dos vícios, de shows como esse. Por quê? Porque você estava sob esse domínio. Então, você desejava o que era oposto à presença de Deus. Mas aí um dia o Senhor te encontrou, você foi salvo, você foi livre. E aí você foi transportado do império das trevas, onde você estava cego, surdo, onde você estava aprisionado nesse império das trevas, e foi liberto e transportado para o reino da luz, onde há liberdade, onde você anseia a presença do Senhor. Você não precisa de cigarro para se acalmar, você não precisa de bebida alcoólica para se alegrar, você não precisa de drogas para você sonhar e ter esperança, porque você está na consciência, na sobriedade, na paz com Deus, com a sua família, com seus irmãos, com a sua família biológica e espiritual. Você está limpo, você está numa vida plena, aleluia, porque você está na luz do Senhor Jesus. E isso é uma escolha, isso é uma decisão diária no Senhor. Agora, fácil não é. E por isso somos família, para ajudarmos uns aos outros. E por isso, quando você passa muito tempo nos vícios, na codependência, em todas as artimanhas do inimigo, não vai resolver com uma oração. Às vezes a gente gostaria, eu vou lá no gabinete do pastor, ele vai orar, vai ungir e todos os problemas vão ficar resolvidos. Não é que Deus não tem poder de fazer imediato, mas o processo é terapêutico. Então muitas vezes Deus quer que a gente faça adaptações, aprendizados, renúncias. Isso vai levar tempo, por isso um programa de 30 semanas, porque precisa ser pedagógico, precisa ser terapêutico, um dia de cada vez. Às vezes levou 30 anos com você, escravo, em um vício, em uma atitude escravizadora do pecado. Então não vai mudar de um dia para o outro. Eu vou pedir um vídeo com o testemunho da Niara. Poderia ser um outro testemunho, muitos testemunhos, porque com 20 anos de 30 semanas, graças a Deus temos lindos testemunhos de moças e rapazes, solteiros e casados. Mas vamos ver esse lindo testemunho da Niara, que fala sobre cura, sobre superação. Mas ela conseguiu isso com a ajuda da família da fé. Vamos nos inspirar nesse testemunho. Bom, eu cresci no contexto familiar, com 4 irmãos homens, sendo a única filha caçula.
E por isso recebi cuidado, recebi proteção e também recebi amor dos meus pais. Mas ao mesmo tempo, pelo perfil do meu pai ser um homem um pouco mais agressivo, mais incisivo na maneira de ser e às vezes até violento com as palavras, isso acabou gerando em mim algumas consequências emocionais, de medo e de insegurança que eu acabei levando na minha fase de infância, adolescência e vida adulta também. Ainda dentro desse contexto familiar, eu tive experiências com outras religiões. E isso, de certa forma, gerou em mim alguns questionamentos do porquê que eu estou aqui, qual que é o propósito da minha vida na Terra. Mas depois de passar esse período da infância e adolescência, aos meus 16 anos, eu conhecia Jesus ali quando estávamos ainda como igreja no José Longo, e ao ouvir um testemunho de um pastor de fora trazendo um testemunho de cura do câncer, mesmo sendo adolescente, mesmo tendo apenas 16 anos, eu passei a conhecer quem era esse Jesus, quem era esse Deus que é fiel e que cumpre as suas promessas. E ao conhecer Jesus, eu passei então a entender que minha vida tem um propósito e a minha vida passou a ganhar sentido. Aí foi aos 18 anos que eu fui para a faculdade, passar a viver a vida longe dos meus pais e onde eu acreditei que essa distância deles seria um contexto de liberdade, por mais que eu tivesse Jesus e seguindo os caminhos dele, mas emocionalmente eu achei que seria um contexto de liberdade, principalmente em relação às cargas emocionais que eu levava. Dentro desse contexto da faculdade, eu estava vivendo o meu maior sonho, que era cursar medicina veterinária. E ali, praticamente no último ano da faculdade, eu acabei me deparando com uma situação emocional de não ver sentido mais no que eu estava fazendo. Foi quando eu clamei mesmo a Deus para que Ele pudesse mudar a minha vida, me dar uma direção, para que eu pudesse alinhar a minha vida com o propósito dele. Nesse momento, eu descobri que eu estava com câncer e por conta do tratamento eu tive que largar tudo e voltar a morar com os meus pais. Esse foi um momento meio que de conflito, porque daí eu tive que voltar justamente para esse contexto onde eu tinha questões emocionais para resolver e uma questão física também, né? Um diagnóstico de câncer avançado, pelo qual eu tive que fazer tratamentos de quimioterapia, radioterapia, transplante de medula óssea, cirurgia e até hoje ter a consequência de ter um único pulmão. Mas dentro desse contexto eu voltei também para a igreja, aqui para a igreja da cidade, onde eu conheci o 30 Semanas, que foi fundamental como uma ferramenta mesmo de Deus, uma ferramenta do Espírito Santo para me ajudar na cura, tanto física, mas principalmente emocional, com as questões que eu tinha dentro da minha casa, especificamente com o meu pai. Foi por meio das ferramentas do 30 que eu reconhecia os meus pecados, eu reconhecia as minhas falhas, eu reconhecia as raízes dos meus medos e inseguranças, mas principalmente eu reconheci que eu não poderia mudar quem meu pai era e quem ele é, mas eu poderia respeitá-lo e amá-lo. E aí foi nesse processo que o Espírito Santo realmente foi tratando em mim e hoje eu posso dizer que eu amo meu pai, eu amo a minha mãe e se eu tiver que sair de casa em breve, eu sei que vou sentir muita falta deles porque de fato o Senhor me curou no nosso relacionamento. Então esse é o incentivo que eu quero deixar para você, que você permita que o Espírito Santo use essa ferramenta tão poderosa que temos na nossa igreja, que é o 30 Semanas, para que Ele cure todas as raízes, sejam emocionais, mentais, espirituais na sua vida, para que você possa viver o chamado dele para você, para que você possa viver uma vida plena e completa no Senhor. E foi justamente diante de toda essa trajetória de vida e conhecendo 30 Semanas que hoje eu posso dizer que eu vivo a promessa que o Senhor me deu assim que eu o conheci, assim que eu aceitei Jesus, que é de Salmo 1:3. Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na companhia dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. É como árvore plantada junto a ribeiros, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Essa é a promessa de Deus para a minha vida e também para a sua vida. Convido você a iniciar o 30 Semanas já nesse próximo ciclo. Glória a Deus, inspirador. Você não é inspirado? Não conseguimos ir sozinho, mas sabemos que temos um Deus que nos chama a caminhar com Ele e temos uma igreja família que nos ajuda, como ajudou a Niara. E veja o verso que ela colocou do seu testemunho, exatamente isso que eu falei. Ela antes vivia atraída pelas coisas erradas, e aí agora, como ela leu no Salmo 1, ela agora é atraída pelas coisas do Senhor.
Qual é a sua paixão? Aonde está a inclinação da sua mente? O que você, de fato, tem como alvo? Qual é o amado da sua alma? Porque o ímpio, ele senta-se à roda de quê? Dos escarnecedores, daqueles que escarnecem da palavra de Deus. Mas o justo, ele tem prazer na lei do Senhor. E com isso, tem essa promessa sobre a vida dele. A vida do justo, tudo que ele faz, o Senhor fará prosperar. A paz, a estabilidade, a tranquilidade, a bênção na sua casa, na sua família e na sua mesa. Como nós estamos lendo agora, a Bíblia, estamos no livro de Esdras. Esdras fala da restauração, da reconstrução. Agora não é mais dos muros de Jerusalém, é da nossa vida espiritual, de tomar o caminho da recuperação e com Deus e com os meus irmãos, recuperar os anos que foi perdido. Deixar o pecado para trás e não ser atraído por ele. E o seu maior alvo seja estar com Deus, com as pessoas de Deus, cuidando da sua vida pessoal, da sua família, do reino de Deus e contribuindo para o bem-estar e desenvolvimento da sociedade. Porque agora você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Então você não está mais preso ao domínio do pecado e das trevas, mas apaixonado por Jesus. E como nosso devocional disse hoje, as promessas de Deus, Ele vai nos dar o maná diário, o pão do céu diário para a nossa vida. Ele vai alimentar você, não se preocupe, vai vir dele, do céu, tudo o que você precisa para a sua jornada com Ele. Você não ficará sozinho, você não ficará pelo caminho, você vai alcançar o destino que Deus tem para a sua vida em nome de Jesus. Então, para que você e eu, e nós como igreja, família, possamos ser um povo que celebra a nossa recuperação um dia de cada vez, anote 6 decisões que está aí no seu esboço para que você possa fazer a partir de hoje. Primeiro, é seguir o caminho da humildade. Deus resiste aos soberbos. O texto 2 Crônicas 7:14, declare comigo: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, voltar o seu coração para o Senhor. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios, mas é a humildade que faz de homens anjos do Senhor. Então, deixe todo orgulho, toda vaidade. Isso estraga a natureza divina. Seja uma pessoa que glorifique a Deus. Quando eu encontro alguém que é sábio, que é bem-sucedido, eu fico muito feliz, mas eu fico mais feliz quando essa pessoa sábia, bem-sucedida, ela é humilde. Porque muitas pessoas acabam perdendo a humildade quando encontram uma vida bem-sucedida. Seja bem-sucedido, mas dê glória ao nome do Senhor, onde você for. A humildade é vivida diante de Deus e reflete-se diante dos homens. Jeremias foi muito preciso, no capítulo 9, versículo 23, ele fala de 3 coisas que são bênção, mas que, se não vigiadas, podem nos afastar de Deus. Olha o que ele diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza. Não há problema na sabedoria, não há problema na força, não há problema na riqueza. Mas quando eu confio na minha sabedoria, na minha riqueza e na minha força, eu me distancio do Senhor. Porque se eu sou sábio, se eu sou forte e se eu tenho recurso, isso foi Deus que deu, então eu tenho que glorificar a Deus com tudo isso. Porque veio dele e é para ele. Eu sou apenas o meio para que eu possa usar a minha inteligência para o bem-estar das pessoas, para abençoar as pessoas, para trazer o reino de Deus na terra. Então não se orgulhe na sua força do braço, não se orgulhe na sua sabedoria, não se orgulhe na sua riqueza. Se você é rico e próspero, glória a Deus, mas use isso para abençoar o mundo e não só para si. Não gaste só com você mesmo, amém? Porque isso vai te distanciar do Senhor. A humildade nos faz estar próximo
ao Senhor. Não existe jornada de recuperação sozinho. Nós precisamos de reconhecimento, quebrantamento e arrependimento. A segunda decisão é seguir o caminho da oração, de forma mais pessoal. Declare comigo o verso 14b. E orar e buscar a minha face. Oração de forma pessoal. Orar por você. Pedir a Deus cada dia para que você se una a Ele, junto ao propósito dEle para a sua vida. Não é oração pública, é oração privada, particular. Não é como os fariseus, em Lucas 18, oravam para aparecer diante da sociedade. A oração de dependência, que para o mundo é uma fraqueza, mas para nós é uma força. É uma grandeza de Deus. A oração é o caminho da cura, da restauração, da nossa recuperação diária, da nossa rendição, do nosso altar, que não é só na igreja, é em casa, é no dia a dia. Então, decida orar. Terceiro, decida também pegar o caminho da santificação. Você se humilha, você ora e você também escolhe se santificar. Não é se achar melhor do que ninguém. Por que eu não sinto nenhuma atração de ir a um show como esse que aconteceu no Rio de Janeiro? Porque ele não vai me levar para perto de Deus. Ele não faz parte do propósito de Deus para a minha vida. E se não faz parte do propósito de Deus, nem que eu ganhasse o ingresso acompanhado de um caminhão de dinheiro. O meu coração não está nisso. Se você se sente atraído, é porque você não está se santificando. Porque a santificação de Deus não é para a gente se sentir melhor do que ninguém. É para a gente não querer mais se apaixonar pela pessoa errada. É para você não querer mais estar próximo do diabo. Porque tudo que nos afasta da vida de santidade nos distancia de Deus e, portanto, nos leva para perto do diabo. Meu irmão, não existe outra direção. Jesus é o caminho. Tudo que não está em Jesus e no caminho que é Jesus é descaminho. Vai te levar para o beleléu. Entende? Então você não... É uma maneira de você avaliar o seu coração. Mas eu preciso tanto ir no Rock in Rio. Que vontade de ir no Lollapalooza. Que vontade de ir no show da Beyoncé, da Lady Gaga, Querido, se você tem vontade para isso, a questão é, você não está separando o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, para as coisas de Deus. Não é uma questão de religiosidade. Inclusive a igreja não vai proibir você de ir em lugar nenhum. Aqui nós adoramos em liberdade e lideramos pessoas em liberdade. Uma família saudável, nenhum pai aconselha, ora, orienta, mas seus filhos são de maior idade, eles vão para onde eles quiserem, porque filhos não são propriedade dos seus pais. Pais não são donos dos seus filhos. Se assim é na família biológica, também é na espiritual. As pessoas podem ir onde elas quiserem. Eu só estou dizendo para você que se a sua motivação é estar nesses shows e não na casa do Senhor, a sua motivação, na essência, está errada com relação ao que Deus propõe sobre adoração, sobre comunhão. Porque em ambientes assim não se promove a adoração, a comunhão, a celebração da vida em família. Entende? Pelo contrário, diz o texto, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Sem santidade ninguém verá a Deus. Nós um dia vamos para o céu, mas a santidade começa na terra. Então onde você vai, como você gasta o seu dinheiro,
como você usa a sua influência, isso tem a ver com santidade. Tem a ver com o seu coração. Sem santidade ninguém verá a Deus. 5 atitudes nocivas no caminho que podem prejudicar a prática dessa terceira decisão. A indiferença, Romanos 12, 1 e 2, a passividade, 1 Timóteo 6, 11 e 12. A Bíblia nos fala para sermos posicionados, como pegamos aqui o pão e o vinho e nos posicionamos em reafirmar nossa fé, nosso pacto, nossa aliança com o Senhor. A autonomia, porque nós temos que ser dependentes de Deus, independentes do pecado, interdependentes uns dos outros, mas eu não posso ser autônomo. Ninguém manda em mim, meu corpo, minhas regras, não é? Não é por aí, porque eu entendo que existe um passo, em Efésios capítulo 4, 13, eu sou família, e por isso eu tenho uma vida regenerada, a vida de santidade no Espírito Santo e o cultivar das disciplinas cristãs e espirituais. Por isso, ler a Bíblia, orar, adorar, ler devocional. O egocentrismo é também uma grande barreira no caminho da santidade, porque eu fui crucificado com Cristo. Não é mais o que eu sinto, o que eu quero, não é o hedonismo que manda na minha vida, mas é a vontade de Deus. Isso é da vontade de Deus, então está para mim. Isso não é, então não é para mim. Mesmo que o meu velho homem queira isso, para Canaã eu não volto mais. Para o Egito eu não volto mais. Eu agora vou para Nova Jerusalém. A maledicência é também um grande obstáculo e muito difundido no meio do povo de Deus. Reclamação, maledicência, murmuração. Há muita prática disso no meio do povo de Deus, mas é completamente abominável diante do Senhor. Murmuração é reclamar para a pessoa errada, então não resolve. É um pecado que milita e atua contra o corpo de Cristo. Deus está vendo, isso é o mais importante. 4ª decisão, seguir o caminho da intercessão, que é diferente da questão da oração. A oração é num tom mais pessoal. A intercessão é pelo próximo, é pelo outro, é por uma causa, é pelo reino de Deus, é pela igreja de Jesus. Então eu me humilho, eu busco, decido orar, decido me santificar, mas eu decido também interceder. Eu intercedi pelas pessoas que estavam lá naquele show. Porque Jesus um dia olhou uma multidão que não era tão grande assim e disse: são como ovelhas sem pastor. A igreja nunca pode odiar o mundo. A igreja tem que amar o mundo, porque Deus amou o mundo. Você só vai orar por aquilo que você ama. Você não pode querer estar lá, mas você tem que amar aquelas pessoas para que elas também, como diz 2 Crônicas 7:14, elas se arrependem, voltem-se para o Senhor e façam o seu caminho de volta. 5º, seguir o caminho da confissão, Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. O caminho da confissão é o caminho da cura. Na teologia romana, existe a confissão e depois a aplicação de uma penitência. Na teologia reformada evangélica, nós cremos só na parte da confissão. Por quê? Se eu peço perdão, Deus perdoa. E eu confesso ao irmão, eu sou curado. Nós não temos a prática do confessionário nos templos, mas nós incentivamos os irmãos que procurem pessoas mais maduras para fazer isso. Procura um pastor, procura um ancião, procura um líder de pequeno grupo, um líder de ministério, um discipulador, uma pessoa dentro do programa do 30 semanas. E aí você confessa, alguém da sua confiança, maduro, e o que ele vai fazer? Ele vai orar por você. E pronto.
porque Jesus já perdoou. Não compete ao irmão, mas liberar perdão mediante a um ato de penitência. Mas a nossa teologia, por não ter esse lugar no templo, por isso, muitos acham que não precisam. Não, nós precisamos. Você precisa falar com Deus e pedir o perdão a Ele, e você precisa procurar alguém da sua maturidade, que Deus te dirija, e também confessar, porque Tiago 5,16 fala que é essa confissão de uns aos outros que vem a cura. Agora não é mais no templo, agora, como disse Tiago, é no relacional, é no um ao outro. Seguir o caminho da confissão. E sexto e último, seguir o caminho da dependência de Deus. Tiago também, capítulo 5, verso 17, vai falar sobre isso. Elias era um homem humano como nós. Não era Santo Elias, era Elias. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Então, ele se tornou dependente a Deus. Então, aqui 6 decisões para você, como membro desta família, trilhar também esta jornada da recuperação. 3 princípios aprendemos na fé do Velho Testamento com 2 Crônicas. E 3 aqui no Novo Testamento, na Era da Graça, com o apóstolo Tiago. Mas tudo nos ajudando a ir em direção ao Senhor um dia de cada vez. Porque permanecer na presença e na dependência, como Elias ficou, é fundamental. Deus está presente onde quer que você for. E por isso que quando nos distanciamos, nós temos que voltar a Ele. O que é a conversão? Conversão é assim, Deus está aqui, Jesus está aqui, e eu vou dando lugar à carne e ao pecado. O que vai acontecendo? Eu vou me distanciando, me afastando. O pecado me afasta de Deus, então eu vou me afastando. Deus vai ficando para trás, Jesus vai ficando para trás, a Bíblia vai ficando para trás, as coisas de Deus vai ficando para trás, a igreja vai ficando para trás, os bons hábitos vão ficando para trás. Conversão é o quê? É mudar a direção. Eu estava indo em direção ao pecado que me afastava de Deus, e eu me converto, então eu volto para o Senhor. E aí agora eu recomeço, é a jornada da recuperação. Eu começo a voltar a orar, a ler a Bíblia, a amar o Senhor, a querer estar na casa do Senhor, a sentir falta de leitura da Bíblia, a querer estar com meu irmão, a querer aprender mais de Deus, a ter necessidade de Deus. E eu volto para aonde um dia eu me afastei. Então voltemos para o Senhor. Ele está pronto para acolher, para abraçar e para nos ajudar na nossa recuperação. Ele usa pessoas normais para isso, como Elias. Eu e você, nós somos uma igreja que depende de Deus e quer a independência do pecado. Queremos viver independente do pecado e numa interdependência de uns aos outros. Você quer ser esse tipo de igreja também? Quer trilhar esse caminho da recuperação? Então vamos, como igreja, fazer essas decisões. Tem que ser intencional. A nossa fé é racional. Paulo diz em Romanos do culto racional, porque não pode ser por osmose, não pode ser só por uma tradição familiar. Você tem que decidir a quem você vai seguir, decidir o que vai ter na sua mente e no seu coração. Então, escolha a humildade, escolha a oração, escolha a santificação, escolha a dependência do Senhor, escolha estar na presença, escolha uma vida de intercessão, de confissão, e Deus vai te ouvir. Além de te ouvir, vai perdoar e vai curar você e sua casa, porque onde o Senhor chega, tudo muda. Aleluia! Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou
você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.